Compartilhar uma palavra com você e depois orar pela tua vida. Mais uma vez eu quero agradecer você que nos visita. 1 Tessalonicenses 5, 23. Antes, deixa eu contextualizar você. Quando eu falo a palavra fotografia, todo mundo sabe o que é? Fotografia? Porque a gente hoje fala foto, né? Eu me lembro quando eu era menino, era retrato. Não sei alguém aqui já ouviu falar retrato? Um monte de gente já ouviu falar retrato, né? Mas é da época do retrato, né, Rogério? E quando você tira uma foto de algo, aquela foto ela registra o momento, mas ela não registra o que tem por trás daquele momento. Ela não registra, opa, tudo bem, cara? Ela não registra o que tem por trás daquele momento, o que está acontecendo, qual é a situação. Um exemplo claríssimo disso hoje em dia é como que a gente tira aquela foto, faz assim? Como que é o nome? Selfie, isso, obrigado. Selfie. Se a esposa do cara estiver brigando com ele, e ele pegar o celular, abrir a câmera e falar assim: meu amor, vamos tirar uma selfie para o Facebook, ela para de brigar na hora e sorri, ajeita o cabelo. Por quê? Porque a foto, ela registra o momento, mas não registra o que tem por trás daquele momento, não registra a emoção ou sentimentos por trás daquele momento. Então hoje eu quero falar com você sobre fotografia da alma, amém? Amém? Baixa um pouquinho o microfone no PA, fazendo um favor. Coloca um pouquinho só de agudo nele. 1 Tessalonicenses 5, 23, a palavra de Deus diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero falar com você sobre fotografia da alma. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos posicionamos diante do Senhor, nós clamamos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, venha sobre este lugar, ministra a Tua palavra com graça, com vida, e que nós sejamos alcançados, tocados, ministrados e curados em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Então, como o próprio texto diz, nós somos um ser tricotômico, nós somos um ser tripartido, nós somos um ser 3 em 1. Nós temos corpo, alma e espírito, na seguinte ordem: espírito, alma e corpo. Alguém já disse que nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E existem algumas imagens que nós não conseguimos observar ela a olho nu. Nós precisamos de algo mais. Quando nós olhamos para uma foto ela não fala, ela não reflete tudo o que aconteceu por trás daquele momento. A pessoa, ela tem um monte de problemas, e ela vem para a igreja, e quando ela vem para a igreja, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, o pastor é fantástico, a pregação falou com ela, o louvor, mas aí o tempo vai passando, e aí ela começa a enfrentar algumas aflições, ela começa a discordar de algumas coisas, ela começa a conhecer um pouco mais a igreja, e parece que agora nem tudo é tão lindo assim mais, e as aflições então vêm, as dúvidas, e eu sei que não é o seu caso, mas há pessoas, queridos, que elas pulam de um lado para o outro buscando uma fórmula mágica. Elas querem uma resposta, elas querem uma solução imediata, elas querem que algo venha de encontro à necessidade dela momentânea, e ela veja tudo resolvido como num passe de mágica.
Diga comigo assim: não funciona assim. Não funciona assim, queridos. Você precisa cuidar, segundo a Bíblia, de 3 áreas que você tem. Você precisa cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Você precisa cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. A palavra de Deus diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros, inteiro, e irrepreensíveis, sem condenação, na vinda do nosso Senhor Jesus. Jesus vai voltar, amém? Mas aí eu tenho uma pergunta para você: como é que Ele vai te encontrar? Como é que você está nesse momento? Talvez eu olhe para a fotografia da igreja nessa noite e eu vejo uma igreja linda. Talvez eu olhe para a sua família e eu vejo uma fotografia linda. Talvez eu olhe para a sua empresa, para os seus projetos e eu vejo uma fotografia linda. Talvez eu olhe para o teu espírito e eu vejo uma fotografia linda. Mas como que está a sua alma? Como estão as suas emoções? Como estão os seus sentimentos? Quando o apóstolo João escreve ao amigo Gaio, na 3ª epístola, no capítulo 1, no verso 2, ele diz: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Se a tua alma estiver bem, você vai estar bem. Se a tua alma estiver legal, você vai estar legal. Se a tua alma estiver curada, sarada, você vai conseguir romper em várias áreas da sua vida. O nosso problema, queridos, é que a nossa alma está doente e nós queremos tratar do espírito. A nossa alma está doente e nós queremos tratar do corpo, quando na verdade, se resolvermos as questões da alma, todas as outras áreas da nossa vida ficarão bem. E não é que você não tenha que cuidar do corpo, sim. Não é que você não tenha que alimentar o espírito, sim. Mas talvez o que você está vivendo nesse tempo da sua vida, e eu creio que o Espírito Santo vai curar muitas pessoas hoje à noite aqui. Muita coisa linda Ele vai fazer a partir de agora nesse lugar. Agora você tem que estar disposto a querer ser curado. Você tem que ser flexível com o Espírito Santo. Deixa Ele alcançar você. Deixa Ele tocar em você. Diga assim: Espírito Santo, nessa noite, me toca de uma forma como o Senhor nunca tocou. Eu estou aberto para receber tudo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Porque nós precisamos fazer essa oração, querido, todo dia. Toca em mim, Espírito Santo, me cura, me sara, traz aquilo que você tem de melhor para mim. Eu quero receber, eu quero estar flexível, eu quero ter o coração dilatado para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Então, quando eu falo de fotografia da alma, eu quero pensar com você algumas coisas. A primeira coisa que eu quero pensar com você: o quanto você se conhece. O quanto você se conhece. Você sabe que a gente acha que se conhece até levar uma fechada no trânsito, né? A gente acha que se conhece até a sogra entrar gritando dentro da casa da gente. Você acha que você se conhece até quando alguém pisa no teu calo. Expressões como descer do salto, rodar a baiana, né? Perdoai, eu perdoo, mas feliz não serás. Vou quebrar todos os dentes. Você se conhece? Você sabe quem você é? Em 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ninguém conhece você a não ser você. E você não conhece você totalmente. Por isso ele diz: examine-se o homem
a si mesmo. Você tem que fazer um autoexame. Quem eu sou? Como está o meu coração? Como está a minha mente? Como eu estou dentro do meu casamento? Como eu estou nas minhas relações afetivas? Como eu estou no meu ambiente de trabalho? Como eu estou no meu ministério? E eu quero pegar um parâmetro disso para entendermos a figura de Pedro. Todos nós conhecemos Pedro, o apóstolo Pedro, ou pelo menos a maioria de nós conhecemos, e sabemos o quanto Pedro era sanguíneo, temperamental, um homem que em qualquer momento supitava, ele rapidamente perdia o controle de tudo, tomava decisões, já falava o que vinha na boca, e ele era aquele cara, vamos dizer assim, empolgado um pouco mais, com excesso. Dá um sorriso para o teu irmão e pergunta assim: você é empolgado? Em Lucas 22, 31, está escrito assim, um diálogo de Jesus com Pedro. Ele diz assim, Lucas 22, 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. E eu fiquei pensando a respeito dessa palavra cirandar. Satanás tinha pedido para cirandar Pedro, e aí eu fui buscar no dicionário, e aí me veio à memória quando eu era menino. Hoje faz muito tempo que eu não vejo mais isso. Tinha umas máquinas, a gente chamava elas de, me foge o nome, aquelas máquinas de limpar arroz, Chico, cerealista. Aí a cerealista tinha um galpão grande, uma máquina dentro dela, aí era para limpar o cereal, e ela tem uma esteira que parece um ralo, tudo furado, e aquela esteira vai fazendo assim, ó, e o cereal vai em cima dela pulando para poder ir jogando a sujeira fora, para ficar somente aquilo que presta. Jesus falou para Pedro assim, ó, Satanás me pediu para te cirandar como trigo. Ele quer dar uma tratada no ser, ele quer ver se tem alguma coisa boa aí, se tem alguma coisa que presta. É o que Jesus está falando para Pedro. E ele diz, mas eu roguei por ti, eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Pedrão, eu deixei. Não é que eu não deixei, eu deixei, mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Eu orei, Deus, não deixa ele esmorecer não, fortalece ele para ele passar por esse momento. E aí Jesus continua falando para ele, e tu, Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ou seja, Pedro estava com Jesus há algum tempo, já há alguns anos, porque já estava próximo de Jesus ser crucificado, e Pedro não era convertido ainda. Pedro ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Pedro era um simpatizante do Evangelho. Pedro ainda não tinha tido uma experiência com Deus. E Jesus fala para ele assim, então Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro, olha o que Pedro falou para Jesus, um diálogo de Jesus com Pedro. Pedro falou assim, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Estou pronto, Jesus, eu me conheço, eu me garanto, pode contar comigo, nós estamos juntos nessa, eu vou até a morte com o Senhor. Tornou-lhe Jesus olhou para ele e falou assim, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes você me negue. Falou, Pedrão, eu te conheço, você não te conhece. Antes do galo cantar, você vai me negar. Após essa conversa, queridos, Pedro não consegue vigiar quando Jesus orava. Jesus dá uma dura nele, porque Jesus vai orar e manda ele ficar vigiando. Quando Jesus chega lá, ele está dormindo. Após essa conversa, Jesus, no momento que vai ser preso, Pedro arranca da espada e corta a orelha do soldado Malco. Era um homem que ele tinha seus rompantes, seus momentos intensos, mas depois que Jesus foi preso, Pedro segue de longe, observando, e aparentemente ele se esquece do diálogo que ele tem com Jesus, e acaba negando Jesus por 3 vezes. O que acontece? Depois que ele nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta,
E Pedro então se lembra do diálogo. Qual foi a reação de Pedro? O verso 61 diz: virando-se o Senhor, olhou para Pedro e Pedro lembrou-se. Pedro tinha esquecido. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E havendo saído, chorou amargamente. Ele lembrou que Jesus falou para ele um pouquinho antes, falou: você vai me negar, cara. Você está dizendo que você está pronto para ir comigo até a morte, mas você vai me negar, eu te conheço. Ele falou: não, Senhor, não, eu estou firme. Mas ele esqueceu do que ele tinha falado com Jesus. No momento de tribulação mais intensa, no momento de dificuldade mais intensa, ele se esqueceu da promessa que ele tinha feito para Jesus. Ele se esqueceu do diálogo que ele tinha tido com Jesus e falado para Jesus assim: ó, pode contar comigo. Quantos cristãos são assim, queridos? Que eles dizem assim: Senhor, pode contar comigo a partir de hoje. Eu vou aceitar o chamado, eu não vou correr mais. Senhor, eu tô dentro. Mas aí vêm as dificuldades. Aí vem os momentos que a tua fé é desafiada, vem o momento em que você é confrontado, vem o momento em que você tem que mostrar quem você é no chamado para andar com Deus. E aí você esquece da aliança. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava tão convicto que ele nunca iria atrair o mestre, que não prestou atenção no que Jesus havia dito para ele. Se ele tivesse prestado atenção, ele não tinha tido essa queda, queridos. Ele não tinha negado a Jesus. Quando Jesus está tendo diálogo com Pedro, era como se Jesus estivesse dizendo para ele: Pedro, eu sei que você se faz forte, mas você é fraco. Você está se fazendo de forte, você está achando que você é bom, que você consegue, mas você é um fraco, Pedro. Presta atenção, você vai precisar da minha graça para continuar caminhando depois desse momento, Pedro. Você vai precisar da minha graça. Paulo entendeu isso. Paulo, num momento de dificuldade, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, Jesus fala para ele assim: a minha graça te basta. Ele diz: então eu aprendi, quando eu estou fraco é que eu sou forte. Nós precisamos aprender a depender do Senhor Jesus e não da nossa força, amém, queridos? Era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim: Pedro, eu estou te avisando, presta atenção, Pedro, eu estou te avisando, eu sei o que vai acontecer. Às vezes as pessoas acham que nós somos muito duros com a palavra. Não, o pastor pegou pesado demais. A gente sabe o caminho que vai dar, querido. A gente sabe aonde isso vai dar, a gente sabe o que vai acontecer. Algumas pessoas acham que nós somos santos demais. Nós não somos santos demais. Se nós fôssemos santos demais, a Bíblia não tinha deixado assim: ó, confessai os vossos pecados uns aos outros e orardes um pelos outros para serdes curados. Nós precisamos do irmão, nós precisamos andar em comunhão, estar juntos, nós precisamos orar um pelo outro, interceder um pelo outro, nós precisamos abrir o coração, querido, falar do que está aqui dentro, ó. Falar do que está aqui dentro, falar do que está aqui, ó. Está lutando sozinho contra os pensamentos, está lutando sozinho contra as emoções, você não vai aguentar, você vai cair, você vai acabar com a tua família, você vai acabar com a tua vida. Presta atenção, procura ajuda, fala: eu preciso de ajuda. Não seja igual Pedro. Pedro podia ter dito assim: Jesus, verdade, Jesus, me sustenta, eu não dou conta, eu não vou aguentar. Ele falou: não, Senhor, preocupa não, Jesus, estou de boa, vai dar tudo certo. Pode não dar tudo certo. Fique atento, não somos duros demais. Diante das pressões da vida, qual tem sido a sua reação? Jesus, queridos, é que a gente entende errado, mas Jesus deu a Pedro a chance, a oportunidade antes do fato. Sabe o que Pedro decidiu? Não acreditar em Jesus. Ele não acreditou. Jesus falou para ele assim: ó, antes que o galo cante, você vai me negar.
Sabe de nada, Jesus. Você sabe alguma coisa, Jesus? Vou te negar, sou o cara. O senhor acha mesmo, Jesus, que eu vou cair em adultério? O senhor acha mesmo, Jesus, que eu vou fraquejar? O senhor acha mesmo, Jesus, que eu vou pecar? Ele não acha, ele tem certeza. Sem Jesus, querido, a casa cai. Você se conhece? Pedro confiava demais em si mesmo. Achava que se conhecia mais do que Jesus conhecia ele. O salmista, no Salmo 139, 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, eu não sei se tem alguma coisa ruim aqui dentro não, dá uma olhada aí, se tiver arranca. Se tiver alguma coisa errada aí, Jesus, arranca. Eu não quero isso dentro de mim. Isso vai fazer com que eu peque, isso vai fazer com que eu caia. E eu quero andar na tua presença. Eu quero santificar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Eu quero ser achado íntegro e irrepreensível na vinda do Senhor. Sonda-me. Diga: Jesus, me sonda. Sabe, queridos, eu acredito que Deus fala conosco de diversas formas. Você acredita sim ou não? Eu acredito que Deus fala com a gente de diversas formas. Deus fala com a gente através da palavra, através de uma canção. Através de uma canção Deus fala com a gente. Deus fala com a gente através de um amigo. Deus fala com a gente através de uma oração, de um devocional diário pela manhã, 5 minutinhos. Através de um panfleto. Deus fala com a gente de diversas formas. Mas eu também acredito que Ele fala com a gente num culto como esse. Você acredita? Eu acredito que Jesus fala com a gente. Jesus falou com Pedro. Falou: Pedro, presta atenção, Pedro. Presta atenção. A intensidade com que você recebe essa palavra pode fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Quantas vezes Deus nos avisa, mas na nossa arrogância, a nossa arrogância, ela não nos permite reconhecer. Não é por mal, queridos, mas existem algumas coisas em nossa alma que só Ele conhece, só Ele, mas ninguém conhece. Você não conhece, só Ele conhece. Eu me lembro que eu fui visitar um grande empresário, um grande fazendeiro, aqui em Itaberaí. Grande fazendeiro, foi um grande fazendeiro. Um grande fazendeiro. E pediram para mim ir lá orar com ele, porque ele estava em depressão. E eu fui lá orar com ele. Aí sentei, começamos a conversar. Eu falei: me conta a tua história. Aí ele contou a história dele, das fazendas que ele tinha, dos negócios que ele fazia. E eu falei para ele assim: você sabe por que você está em depressão? Ele falou: eu sei. Eu falei: sério? Ele falou: eu sei. Eu falei: por que você está em depressão? Ele falou: porque eu decidi viver de aparência, e um dia a casa caiu. Eu estava quebrando financeiramente, e eu não falei para minha esposa, eu não falei para os meus filhos, e eu decidi manter as aparências, eu decidi manter o status. Eu continuava trocando o carro deles, eu continuava morando numa boa casa, e eu fui pegando dinheiro emprestado daqui, ajeitando dali, organizando de lá. E um dia que eu acordei, não tinha mais nada. Se eu tivesse sido sincero com eles, eu não estaria nesse quadro. Eles teriam me ajudado. Quando eu decidi falar para eles, não dava mais tempo. Sabe o que eles falaram para mim, pastor? Eu falei assim: pai, por que o senhor não falou antes? Você conhece a você? Então, quando nós falamos, queridos, de fotografia da alma, a primeira questão é: você conhece a você? A segunda questão que eu quero deixar para você: o quanto você deseja uma mudança real na sua vida? O quanto nós desejamos uma mudança real nas nossas vidas? A Bíblia diz que Pedro, ele chorou amargamente. Amargamente. Eu creio, sinceramente, de coração, que Pedro aprendeu a lição. Mais tarde, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 6, Pedro dá um conselho.
ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando quem possa tragar. E Pedro tinha propriedade para falar isso. Ele falou assim: olha, Satanás me cirandou, eu podia ter acreditado em Jesus, mas eu estava tão soberbo, eu estava tão arrogante, tão dono de mim mesmo, que eu decidi não acreditar, eu não me humilhei. E agora ele escreve dizendo assim: humilhai-vos, pois, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, que Ele, ao seu tempo oportuno, vos exaltará. Ele está dizendo: eu passei por uma experiência que eu não desejo para ninguém. Nós podemos aprender com os erros dos outros, queridos. Pedro compreendeu que esse exercício de transformação, ele começa com a humildade, reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que é fraco, reconhecer que não consegue sozinho. Quando nós lemos a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 16, verso 10, a igreja de Coríntios era uma igreja muito difícil, uma igreja muito complicada, uma igreja cheia de problemas, e era uma igreja que tinha todos os dons, mas faltava o amor, tinha divisão, tinha contenda. E Paulo, preocupado com essa igreja, ele escreve 2 cartas a eles, uma igreja difícil de compreender as coisas, era uma igreja delicada de lidar, e Paulo resolve mandar o seu filho Timóteo na fé para essa igreja. E na primeira de Coríntios 16, 10 está escrito assim: ora, se Timóteo for, se eu mandar ele, vede que esteja sem temor entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Na linguagem de hoje, está escrito assim: se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Sabe o que Paulo estava dizendo para eles? O meu filho Timóteo, ele é um rapaz muito frágil, ele é um rapaz que as emoções dele são frágeis, ele é um rapaz doente, ele é um rapaz que precisa de apoio, de ajuda. Então se ele for aí, cuida dele, não maltrata ele não trata ele mal, Tiago, ele tinha aparentemente essa figura frágil, e Paulo estava temeroso em enviar ele à igreja de Coríntios, porque Paulo não sabia o que ia acontecer com Timóteo lá, como eles iriam tratar ele lá. Paulo vivia orientando o filho Timóteo: Timóteo, você precisa mudar de vida, você precisa ser menos depressivo, você precisa se alegrar mais, você precisa acreditar em você precisa acreditar em seu potencial, você precisa acreditar nas pessoas. Quando a gente lê as 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo, a gente vê um pai falando para o filho assim: olha, você é bom, você é capaz, eu acredito em você, mas você tem que se deixar transformar, você precisa mudar esse comportamento. E é interessante que quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 8, Paulo diz para ele assim: pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, Paulo estava dizendo para ele assim: meu filho, você precisa fazer um pouco de atividade física. Quantas pessoas que não fazem atividade física aqui no nosso meio? Não precisa erguer a mão não. Você não faz uma caminhada 3 vezes por semana, não vai numa academia, não faz uma natação. Paulo está falando assim: meu filho, você precisa cuidar do teu corpo, você tem que fazer uma atividade física, você tem que emagrecer, você tem que perder peso, você tem que cuidar com o que você come, você tem que dormir melhor. Dormir melhor não significa tomar remédio para dormir. Tem gente que fala: pastor, eu tenho insônia, eu tenho insônia, eu não consigo dormir à noite. Pega uma enxada e vem aqui e capina esse quintal para mim aqui do lado aqui o dia inteiro. Eu quero ver se você vai precisar de remédio para dormir à noite. Eu quero ver se vai dar insônia. Está com insônia porque fica o dia inteiro sem fazer nada, arrumando coisa para inventar moda. Vai trabalhar no pesado para ver se fica com insônia. Pega no pesado, puxa a enxada, vai trabalhar, correr atrás. Paulo estava assim: meu filho, você precisa fazer um pouco de atividade física. O exercício físico ele não é muito proveitoso, mas ele serve para alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Logo depois,
Paulo chama a atenção do filho como um verdadeiro discipulador. No capítulo 5, verso 23, ele diz: não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Assim, ó, sabe por que você está doente do estômago? Porque você vive estressado, Timóteo. Você vive nervoso, vive irritado. Aí fica doente do estômago, está com gastrite, está com úlcera. Toma um pouquinho de vinho aí misturado com a água, para ver se melhora esse negócio aí. Vai fazer atividade física para jogar o estresse fora. Você precisa melhorar a tua qualidade de vida. Você tem que cuidar do teu corpo, do teu espírito, da tua alma e do teu corpo, porque senão a coisa não vai dar certo para você. Era o pai ensinando o filho. Sabe, queridos, há pessoas que se acham semideuses. Semideuses. Ela acha que ela nunca vai morrer. Ela acha que ela é o dono do pedaço. Pastor, o que a minha família vai fazer sem mim? Vai continuar vivendo, querido. Vai continuar vivendo. O que a minha empresa vai ser sem mim? Vai continuar sobrevivendo. Alguém vai vender ela e vai gastar o dinheiro. Você não é semideus. Você tem que ter tempo de qualidade com você. Você tem que ter tempo de qualidade com a tua família. Você precisa ter tempo de qualidade com Deus. Esse final de semana eu conheci lá e fiz amizade com o Dr. Aldrin. Quero trazer ele aqui o ano que vem para ministrar um seminário para nós de mudança de mente. Muito legal. E ele disse que o estresse tem 4 níveis. Primeiro, a adaptação. Você começa a viver situações de estresse e o teu corpo vai se adaptando àquilo. Você vai arrumando meios de se adaptar, de continuar vivendo, de continuar caminhando. Depois da adaptação vem a resistência. O teu corpo começa a arrumar formas de resistir. Tem muita gente que consegue caminhar só no energético, só no pó de guaraná, né? Só no remedinho, porque o corpo já está resistindo, já está lutando. A terceira fase é de quase exaustão, já não consegue muito mais. E a última fase é de exaustão, quando não tem mais jeito, quando o corpo já gritou, e aí as enfermidades psicossomáticas vêm, enxaqueca, dor de cabeça, depressão, amargura de alma, pensamento de suicídio, vontade de sumir, de desaparecer. Por quê? Porque não cuidou de si. Não cuidou de si. Tem uma hora que o seu corpo não aguenta mais lutar, ele vai pedir arrego. Queridos, Satanás, ele não precisa destruir você. Satanás, ele não precisa levar você para a prática do pecado. Satanás, ele não precisa aparecer para você. Sabe o que Satanás precisa fazer? Colocar estresse em você, fazer você achar que você é semideus, que sem você a vida não segue para ninguém, que você é o dono de tudo, sabe tudo, que você resolve tudo e tem que ser você, porque senão as coisas não vão andar. Aí você vai ficar doente. Sabe por que Satanás está adoecendo a igreja? Sabe por que existem muitas pessoas doentes dentro da igreja? Porque um exército de doentes é mais fácil de vencer. É mais fácil de vencer. Lutar com o doente é mais fácil, ele não tem força. Crente sem sabedoria já corre logo por remédio. Essa semana eu vi uma situação na minha frente. A pessoa falou assim: mas eu estou com uma dor de cabeça, tem um remédio aí, irmã? A irmã abriu a bolsa, pegou o remédio, deu para ela, ela tomou na minha frente. Eu falei: por que vocês não oraram? O remédio é mais fácil, remedinho para dor de cabeça, e vai adoecendo o corpo, vai matando o corpo. Se você não mudar, você vai morrer. Se você não mudar, você vai morrer. Ficou claro? Ficou claro? Estou encerrando. Ficou claro? Se você não mudar, você vai morrer. Vou falar para você, não precisa fazer muita coisa. Senta comigo e fala assim: pastor, o que você faz? E faça igual eu faço. Vai cuidar do teu corpo. Vai dar certo. Só faz igual eu faço, que vai dar certo. Pode me observar. Vai dar certinho para você. Vai resolver a tua vida. Acredita em mim. Dr. Aldrin, ele resolveu mudar de vida. Por que ele resolveu mudar de vida? Ele estava gordo, obeso, médico, trabalhando. Ele falando para mim: Rogério, ele falando para mim: Marco, ele trabalhava, levantava cedo, trabalhava, e a mulher falava assim: eu quero fazer plástica, ali eu pago.
né? Aí eu quero uma joia, eu quero ir no salão, eu quero um vestido, e ele trabalhando igual doido, pagando, e trabalhando, e a esposa linda, a casa maravilhosa, carrão, e ele obeso, gordo, cansado. Aí ele foi no médico, o médico falou para ele assim: posso falar uma coisa para você? Ele falou: pode falar, doutor. Para de investir no futuro marido da tua esposa. Eu falei: tá doido, doutor? Que negócio? Ele falou assim: você vai morrer e ela vai ficar linda e maravilhosa. Ela vai ficar linda e maravilhosa para o outro que vai aproveitar tudo. Para de investir naquela que vai ser esposa de outro, cara. Investe em você, investe na tua saúde, investe no seu corpo, cuida de si, para que você possa ter longa vida. Deseje ser transformado. Eu quero encerrar em 1 Coríntios 3,17, abre lá a sua Bíblia, 1 Coríntios 3,17, para nós encerrarmos e orarmos. Coríntios 3,17. Está ali no telão. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois. Vamos ler junto aqui, no 3, 1, 2, 3. Se alguém... O que você tem feito com o templo de Deus? O que você tem feito com o templo de Deus? Por quê, pastor? Porque Pedro diz assim: olha, lançando sobre ele toda a vossa, não, fala mais alto. Pedro disse assim: olha, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de... Aí você lança a tua ansiedade em quem? Na comida, come igual um boi na invernada, no cartão de crédito, vai lá e gasta tudo que pode, depois fica endividado, na bebida. Tem um ditado que diz assim: bebeu igual um gambá. Eu nunca vi gambá bêbado, né? Não sei por que essa expressão. Nos remédios, você lança a tua ansiedade para um monte de lugar, menos em Deus, aí você quer que as coisas vão dar certo, não vai, não tem jeito. Por quê? Porque você não lançou a sua ansiedade nele, prefere lançar na comida, na bebida, nas drogas, e você começa a destruir o santuário de Deus. E o santuário de Deus é quem? Diga assim: eu. Em 2 Coríntios 6,16 está escrito: e que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuários do Deus vivo, como Deus disse: neles habitareis e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisas imundas, e eu vos recebereis. Ele diz assim: olha, que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Então você aceita Jesus, agora você vai servir a Jesus, aí agora você não se prostra diante de uma imagem, você agora não vai no terreiro de macumba, você não vai no centro espírita, mas você continua com um monte de ídolos dentro de você: televisão, remédio, comida, compra compulsiva, insônia, um monte de preocupações, um monte de ídolos. O Espírito Santo não habita, queridos. Você tem que eliminar esses ídolos da tua vida, tem que desejar uma mudança. Por quê? Porque se o seu corpo não é mais seu, mas ele é templo do Espírito Santo, e você está deixando esses ídolos entrar dentro dele, você está sendo um mordomo infiel, você está destruindo a casa que é dele,
E se alguém não cuida da casa dele, ele está dizendo: eu vou destruir essa pessoa. Então você precisa cuidar bem da casa do Espírito Santo, que é você. Se eu pudesse fazer uma fotografia da sua alma agora, como está a sua alma? Queria que o Ministério do Louvor viesse para cá. Vamos cantar aquela do Espírito Santo lá, para nós orarmos. Tudo que o diabo precisa é você desconfigurado. Se nós pudéssemos tirar uma fotografia da sua alma agora, como está a sua alma? Como está aí dentro mesmo? Seja sincero com você. Você está sendo um mordomo fiel com as coisas de Deus? Em Mateus 12:43, presta atenção nisso aqui, ó. Leva isso para a tua casa. Leva isso aqui para a tua casa, ó. Mateus 12:43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. E assim há de acontecer também a esta geração perversa. O que Jesus falou? Um demônio sai, vai, aí ele volta. Aí ele encontra a casa varrida e adornada. Ele entra, traz 7 demônios piores que eles, e o estado da pessoa fica pior que antes. E ele diz: e assim vai acontecer com essa geração perversa. Por que o demônio voltou e entrou? Por que o demônio voltou, entrou e trouxe com ele mais 7? Sabe por quê? Porque aquele homem passou por uma libertação, mas ele não teve transformação. Não adianta libertar você precisa ser transformado. Não basta só ser liberto, tem que transformar a mente, tem que mudar a mente. E nessa noite, mais do que libertação, eu quero que o Espírito de Deus nos transforme, para que nós possamos viver uma vida em abundância que Ele tem para nós. João 10:10 ele declara: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Querido, presta atenção aqui, ó. Você está vivendo essa vida em abundância que Jesus falou para você, sim ou não? Não, você tem que ser sincero, sim ou não? Precisa mudar, não precisa? Ele tem vida em abundância. Se ele tem, vamos ter uma mudança de mente. Vamos deixar Ele nos curar, nos tratar e sermos pessoas transformadas. Esse homem não quis mudar o seu estilo de vida. Para dormir toma remédio, para comer toma remédio, aí acorda pior, depois que come fica pior. Continuamos com o mesmo estilo de vida e cada vez vamos ficando pior. Vem aqui no culto, recebe um refrigério, amanhã começa tudo novamente. Decida mudar. Decida mudar. Para de investir na viúva e no viúvo. Investe em você. Para de investir nos outros. Investe em você. Eu queria que você ficasse de pé. Essa palavra é uma palavra, mais baixinho, obrigado. Essa palavra é uma palavra de alerta, amém, queridos? Imagina que diante de você agora não está o pastor Edson. Imagina que diante de você está um espelho. Porque é quando a gente se coloca diante do espelho, que o espelho revela para nós quem somos, sim ou não? Então imagina que você está diante de um espelho. Existe um exame chamado exame toque de mama na mulher, no homem, para que ele possa autodetectar se existe alguma coisa errada. Porque se ele conseguir detectar antes do médico, a cura é muito mais fácil. Todo mundo sabe disso, né? A autodetecção faz com que a cura seja melhor, mais rápida. Por quê? Porque você se conheceu antes. Eu queria que você se conhecesse nessa noite. Eu queria que você se colocasse diante de um espelho espiritual. Fechasse os teus olhos agora e falasse com Deus. Como que você está?
Você conhece a você mesmo? Deixa o Espírito que está aqui curar você. Fala com Deus. Oh, Jesus. Como que você está? Eu não quero expor você, mas aonde você está aí, eu gostaria que você tivesse uma experiência com o Espírito Santo agora. Que Ele falasse com você o que precisa ser mudado, transformado, que precisa ser curado. É aquele momento que você coloca a mão no teu coração e diz: sonda-me, Espírito Santo, sonda-me. Espírito Santo, Oh, Jesus. eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, Você pode declarar Tu Ele. és a minha paixão, Tu és a minha canção. Espírito Santo, Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção. Espírito Santo. Quero que você pegue na mão do seu irmão agora. Deixa eu falar para você. Você pode ser a resposta de oração na vida do teu irmão nessa noite. Se você não sabe o nome dele, pergunte o nome dele. E do teu jeito, você vai falar para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, cura ele, cura ela, cura a sua casa, restaura sua alma, sua mente, seu coração. Vamos orar. Vamos orar para nós ir para casa, curados, abençoados, sarados. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua face, homens e mulheres que querem viver a vida abundante que o Senhor tem para nós, que precisam de um toque da graça nessa noite, de transformação da mente, de transformação da alma, de libertação, de cura, de restauração. Vem com graça, vem com resposta, vem com resposta, Espírito de Deus, vem com resposta sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai Santo, eu coloco essa pessoa diante do Senhor, esse homem, essa mulher. O Senhor conhece o interior dela. O Senhor sabe aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser alcançado, retirado. Então que hoje, a partir de hoje, Espírito Santo, comece uma mudança sobrenatural da parte do Senhor na vida de cada um aqui. Na vida de cada um aqui. Eu declaro, eu profetizo vida em abundância, transformação de mente, cura da alma, cura do corpo. Homens e mulheres que vão ouvir a Tua voz, Espírito Santo, que vão cuidar do Seu templo e que vão andar de modo digno nessa terra,
para que o teu nome seja glorificado. E assim eu oro em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.